Fala, doutor. Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber. Bom dia, Pirassununga. Fala, doutor, está no ar aqui para mais uma entrevista importante. E aqui que nós temos todas as terças-feiras, trazendo conhecimentos, estamos numa sequência de saúde. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é comemorando o aleitamento materno, né? No Dia Mundial do Aleitamento. E estaremos aqui entrevistando um pediatra, e que já vou apresentá-lo, para que a gente possa trazer todas essas informações importantes para as mães, para os pais que têm o seu recém-nascido, que está cuidando da sua criança, o seu maior presente, né, que aí é extremamente importante. Nós aqui, a Mundial FM, quem quiser fazer perguntas, quem quer participar, participe pelo WhatsApp da Mundial, que é o 99793-9785. Repetindo, 99793-9785. E nós temos aqui também, se você quer assistir pelo Facebook, é da Mundial FM Pirassununga, e também estará no YouTube. E também, quem quiser participar, na minha rede social, nós estamos lá na Mundial FM, no Instagram, FM Mundial, _, que é aquele tracinho embaixo, Fala, doutor. E nós estamos aqui com alguns brindes, né? Nós estamos aqui com uma sandália da AE, né? Da loja de calçados femininos, uma linda sandália, Lola. E temos hoje também o mel aqui maravilhoso do apiário João do Mel, que nos brindou com esse mel maravilhoso. E como é que vai ser para participar? Então nós estamos mudando a regra aqui um pouquinho. Ela não vai ser mais sorteada no programa de hoje. Ela vai rodar essa semana e você vai ter que adicionar a página do Fala Doutor no Instagram, que eu acabei de dizer, que é Mundial FM _ Fala Doutor. Vai lá um bom dia e indicar e citar uma outra pessoa para que a gente possa. Da mesma forma, você vai adicionar no Facebook, no Instagram da FM Mundial e deixar um bom dia lá indicar. Então, se você participar nisso, você estará concorrendo. E tem outro brinde também. Temos o nosso vinho da Adega Terense. E que estamos, então, são 3 prêmios que serão sorteados na semana que vem a todos os participantes. Fala, Betinho. Um bom dia a todos aí da Rádio Mundial FM. Lembrando, o doutor Helder, a semana que vem também tem sortear aí 2 pipocas com queijo. Que aqui maravilha. da Rádio Mundial, e o pessoal ali da Pipocas e Sabores do Marcos e a Fernanda. Então, semana que vem tem um monte de brinde, olha só. Então, teremos 5 brindes e aqui... Depois eu vou perguntar pro doutor se pode comer pipoca, né? Senão, isso. Né? Eu que vou falar se estraga os dentes ou não, mas pode comer à vontade, que é uma delícia. Mas deixa bem claro, então vai lá na página, né, do Dr. Helder. Lembra de novo a página aí, doutor? Mundial FM _ Fala, doutor. Fala, doutor. Então você vai... Instagram. Lá no Instagram. Aí você compartilha, segue ali o canal e você vai compartilhar com uma pessoa, com algum amigo. Aí a gente, um amigo isso, a gente vai estar anotando aí o seu nome. Semana que vem todos esses brindes aí para você aqui nesse programa maravilhoso. Muito obrigado. Nós temos aqui o patrocínio da Indústria Mecânica DJ, do nosso amigo Dragão, que nos apoia aqui, e também da Clínica Evoluir Multidisciplinar, da doutora Thaís. E estamos aqui também com um novo patrocinador, que é o apiário João do Mel,
que é uma delícia os produtos dele lá. Depois nós vamos aqui, por sinal, eu já estou tomando aqui esse própolis aqui, porque faz uma semana que eu estou aqui morrendo e eu fui lá comprar pastilha e o própolis. É bom, né, doutor? Opa, ajuda. A entrevista de hoje, nós vamos estar aqui falando, deixa eu me achar aqui, estaremos falando com o médico pediatra Matheus Diniz Rodrigues, que é de Porto Ferreira. Ele é médico formado na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele é pediatra e endocrinologista pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp-EPM, e é preceptor do ambulatório de diabetes mellitus na infância da Unifesp-EPM. Endocrinologista pediátrico da Unidade Materno-Infantil de Pirassununga. Bom dia, doutor. Se apresente, é uma honra tê-lo aqui e a gente poder discutir esse assunto tão importante sobre aleitamento materno. Bom dia, Helder. Bom dia a todos. Com imensa alegria que eu estou aqui representando a Unidade Materno-Infantil de Pirassununga. Eu trabalho no SUS em Pirassununga como pediatra, atualmente endocrinologista pediátrico desde o ano de 2013, então tenho 12 anos de conhecimento da trajetória de história da saúde aqui em Pirassununga. É com muita alegria que eu venho aqui representando então a nossa equipe de trabalho da Unidade Materno-Infantil. Bom dia a todos vocês ouvintes e vamos falar um pouquinho aí sobre o mês de agosto, o agosto dourado, que nos remete ao aleitamento materno. Um assunto que a gente sempre aborda nas consultas pediátricas e que é de extrema relevância e importância para a saúde das crianças. Que maravilha. E das mães. Estamos então celebrando juntos o Dia Mundial do Aleitamento Materno, uma data que lembra a todos nós a importância do gesto simples e ao mesmo tempo grandioso, o ato de amamentar. Como odontopediatra que sou e tendo participado do projeto SOS Bebê, acompanhei de perto muitas famílias e sei o quanto a amamentação é essencial para a saúde, para o desenvolvimento e também para o vínculo do amor entre a mãe e o filho. Para enriquecer ainda mais a nossa conversa, temos aqui a participação do nosso doutor Matheus, né? E o leite materno é considerado o alimento mais completo e insubstituível para os bebês. Quais são as contradições, as contraindicações à amamentação? Bom, a amamentação, então, o leite materno é o principal alimento, né, na primeira infância, aí, de 0 a 6 meses. Inclusive, a gente orienta pela Sociedade Brasileira de Pediatria que a criança deva mamar exclusivamente ao peito. Então, não tem necessidade, a criança que mama exclusivo no peito, de complementar nem com água. O leite materno é um alimento riquíssimo nesses nutrientes para a criança, para gerar um bom ganho de peso, um bom desenvolvimento neuropsicomotor. Então, dar o peito é tudo de bom, né? Então, a amamentação é uma alimentação por si completa, de 0 a 6 meses. Aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. Fundamental isso, né? E quais são as vantagens do aleitamento? Então, nós temos como vantagens, né, o maior vínculo mamãe-bebê, né? Então, a mãe que amamenta, ela tem um vínculo afetivo desenvolvido extremamente importante dela com o bebê. Os nutrientes, hoje nós temos várias fórmulas infantis, viu, Helder, que elas conseguem nutricionalmente competir, né, com o leite materno, mas tem uma coisa que tem no leite materno que não tem nas fórmulas infantis, que são os anticorpos. Então, toda a proteção, todas as doenças que essa mãe já viveu, né, ela produz anticorpos de memória e ela consegue passar esses anticorpos para o bebê através do aleitamento materno. Então, como proteção contra infecções, não há fórmula que substitua a amamentação. Eu combinei aqui com o Matheus, porque eu também sou odontopediatra, e nós temos aqui também esse conhecimento, como eu disse, aqui trabalhei no SOS Bebê, e eu sou ortodontista. E uma das coisas muito importantes que eu acho, Matheus, a importância do aleitamento materno, ela traz para a criança a possibilidade
de que ao fazer a pega no seio, ela vai fazer esse movimento de ordenha. E se vocês podem observar que a criança, quando nasce, ela tem uma retrooclusão da mandíbula, até para facilitar o parto, né? Aí o que acontece, e é super interessante isso, com esse movimento, é movimento de ordenha mesmo, tá? Então ela vai fazendo essa sucção e ela vai fazer duas coisas importantíssimas para o desenvolvimento crâniofacial dela. Ela começa a desenvolver a mandíbula, que aos 6 meses, quando nascem os primeiros dentinhos, ela vai fechar em oclusão correta, né? Porque ela está em retro e consegue chegar ali. Um dos grandes problemas, às vezes, de falta do aleitamento é trazer essa aí, fica como a gente chama de classe 2, a maxila mais para frente. E a outra, o doutor pode confirmar, é de que quando você mama e faz essa sucção, ela respira pelo nariz, ela não para respirar, ela faz esse movimento e está respirando ao mesmo tempo, fazendo o quê? Uma maturação da respiração nasal, coisa que difere quando você está com a mamadeira, que ela para respirar. Pensa da mesma forma, doutor? Penso. E além do que, a mamadeira, Helder, é uma forma em que a criança ela consegue puxar o leite com mais facilidade. Então, usar a mamadeira é um incentivo ao desmame. Então, nós, na unidade materno-infantil aqui em Pirassununga, nós damos todo o apoio às primeiras mães que não têm experiência com a amamentação. Inclusive, a gente fala que a primeira consulta pediátrica, né, para falar sobre a amamentação, ela deveria ser feita durante a gestação. Quando esse bebê nascer, essa mãe já estar preparada com as orientações de pega e de amamentação para facilitar. Mas o que seria pega, doutor? Muito bem, né? Então, pega é a forma correta com que o bebê deve amamentar, com que a mãe tem que colocar o bebê. Eu costumo dizer, Helder, que às vezes a gente vê alguns bebês com a barriga para cima, né? Então, o bebê ele mamando com torcicolo, com a cabecinha torcida, né? E a barriguinha para cima. Lembrem-se que a boa pega envolve o encostar barriga com barriga. A barriga do bebê tem que estar em contato com a barriga da mãe, onde o bebê se sinta confortável para mamar. E o mais horizontal possível. E o mais horizontal possível. Então, o bebê que mama com torcicolo, né, com a barriga para cima, ele tem uma dificuldade mais difícil aí de realizar essa pega. E lembrem-se que a boa pega, ela não envolve o bebê colocar a boca extremamente no bico do peito. Ele tem que englobar toda a areola, ele tem que pegar toda a parte. Então, Matheus, eu tenho o bico invertido do peito, eu tenho uma alteração no meu bico, eu não posso amamentar? Negativo. O bebê ele mama através da areola. Então, a boa pega envolve o englobamento conjunto, não apenas do bico, e sim da auréola. Olha que informação importante isso, de que a gente tem um conceito muito do bico, né? E eu percebo isso justamente quando eu comentei dessa sucção. Realmente a auréola, ela tem uma abrangência maior para ela poder fazer esse movimento de ordenha, né? Exato. E eu tenho uma outra coisa que eu comento, dessa posição que eu falei, né, que comentou, quando quando as mães dão muito deitada, a sobra do leite, ela desce no túbulo, e nós temos o contato auditivo, muito do teste da orelhinha, você vê, eu trabalhei em Leme, no posto do Caíque, e se dava muito no teste, muita infecção de ouvido. E eu comentei com a fono sobre isso, né? Porque a sobra do leite, ela vai e escorre, e acaba infeccionando bem aquela comunicação que nós temos do buco sinusal ali, né? Não, auditivo. Tem algum conhecimento sobre isso, doutor? Sim, uso a criança que mama no peito, ela tem menor risco de desenvolver otites. Então, isso é uma coisa muito importante da gente colocar. E o uso de chupeta e mamadeira facilita, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando você está com o nariz entupido, né? E que você coloca uma chupeta na boca da criança, por onde que esse ar ele caminha? Naturalmente, né? A secreção que está obstruindo a via aérea do nariz vai se conectar
com o ouvido. Então, uso de chupetas, uso de mamadeiras são facilitadores do desenvolvimento de otites, né? A criança que mama no peito, além dela receber anticorpos, né, que ajudariam na defesa contra processos infecciosos, elas têm menor risco de desenvolvimento de otites quando a pega é correta. Que importantíssima essa informação, que eu tive experiências no SOS Bebê de que crianças que ficaram internadas, né, por problemas de ter um parto precoce, de ter que ficar internada e não ter condições de pegar a mama, né, de fazer a pega e de ter o aleitamento materno. Mas a gente teve experiências de que, fazendo o exercício, se conseguiu voltar e conseguir com que a criança... Qual a experiência do doutor nesse sentido, de que, para motivar essas mães a tentarem a dar o leite através do aleitamento materno, porque ela fica no hospital, ela nem pôde dar, e aí foi de mamadeira, né? E reverter esse quadro. Muitas vezes a gente tem alguns casos em que os bebês eles nascem prematuros, extremos ou por N outros motivos, em que eles têm necessidade de ficar numa semi-intensiva, numa UTI neonatal, e que muitas vezes esse primeiro contato, né, com a mãe, né, não é possível, seja, por exemplo, por conta de uma intubação, né, um nenê que seja mais grave. Aqui na unidade materno-infantil, Helder, a gente dá todo o apoio a essas mães, né, inclusive com as técnicas de ordenha, né, incentivando o peito a manter a saída do leite, né. Lembro vocês que o leite materno nos primeiros 14 dias nós chamamos de colostro. Ele é um leite um pouco mais amarelado e que ele contém mais imunoglobulinas e que ele contém mais células de defesa. É normal, pessoal, o bebê perder peso nas 2 primeiras semanas de vida. Então, até 10% do peso de nascimento, então vamos pensar num bebê que nasça com 3 quilos. Ele pode, nos primeiros 10 dias de vida, chegar até o peso de 2,7 kg. Então, isso não significa que o leite é fraco ou que você não está dando conta de amamentar. Existe uma perda de peso natural após o nascimento, que gira em torno de 10% do peso. Então, esse primeiro leite, desses primeiros 14 dias, ele é um leite que contém mais imunoglobulinas. E que conforme vai passando o tempo da amamentação, esse leite ele vai se enriquecendo com mais gorduras. Então, uma das orientações que a gente passa? Com relação ao bebê, que a gente está com essa certa atenção com relação ao ganho de peso, tomar muito cuidado com a mãe que pica peito. O que é isso? Coloca um pouquinho na mama esquerda, um pouquinho na mama direita, né? Lembrem-se que a gordura, ela está no final do processo da amamentação daquele peito. Então, deixe esvaziar uma mama para poder oferecer a outra, né? Às vezes, quando você coloca o bebê um pouquinho na mama direita, um pouquinho na mama esquerda, você está oferecendo mais líquido e a gordura do leite que estaria no final da mamada, às vezes não é absorvida. E essa gordura, ela pode, sendo concentrada, ela trazer maiores dores ou maior enrijecimento do seio? Traz essa dificuldade não ter esvaziado? Exato. Quando você tem um não esvaziamento correto da mama, você tem um aumento do risco de desenvolver mastites, né, do leite empedrar, né, que é um conceito que a gente coloca, né, e de dificultar a amamentação. Então, deixa isso primeiro o bebê mamar bem uma mama e na outra mamada você oferece a outra. É lógico que tem bebê que é mais guloso, viu, Helder? Que termina um peito e ainda quer continuar mamando e você acaba colocando no outro peito. Sobre essa diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós chamamos de aleitamento materno exclusivo e o mamar em livre demanda. O que significa aleitamento em livre demanda? O bebê escolhe a hora de mamar, né, e a quantidade que ele quer mamar. Se ele ficar 15 minutos, 20 minutos mamando e for dando conta disso, né, não tem como no peito a gente quantificar. Mamou 90 ml, mamou 120 ml. Aleitamento em livre demanda, né, seio materno em livre demanda. O bebê escolhe a quantidade e o horário de parar. Mateus, tem que mamar de 2 em 2 horas, tem que mamar de hora em hora, tem que mamar de 4 em 4 horas. Essa determinação do tempo, do intervalo entre as mamadas, ela é feita pelo bebê. O que a gente orienta, que
às vezes nos primeiros dias de vida o bebê ele tem um pouco mais de sono. Então, caso você perceba que dá um período maior que 3 horas em que ele não está mamando, você desperte e coloque ele para mamar, tá? Então, nos 3 primeiros meses de vida, principalmente, os bebês eles mamam em torno de 2 em 2, 3 em 3 horas. Passou o período de 3 horas, às vezes é importante despertar o bebê que está mais sonolento para mamar. Mas quem escolhe a quantidade de vezes que quer mamar no peito é o bebê. Para a gente dar uma paradinha aqui, mas eu queria deixar no ar, comentar sobre a nutrição. Ela fortalece o vínculo emocional entre mãe e bebê? Muito, né? Então esse vínculo ele é fortalecido, né, é como se, eu falo que a mãe que amamenta é como se ela estivesse doando um pedaço dela, colocando um pedaço dela dentro do bebê. Então esse vínculo emotivo, né, é muito importante de ser gerado, né? Então não tenham medo de amamentar, né? Busquem apoio quando vocês tiverem dificuldades. No momento em que você está tendo uma dificuldade, é a dificuldade que outras mulheres já tiveram, que outras mães já tiveram, e nós estamos ali para dar todo o alicerce, todo o apoio para fortalecer esse vínculo e cada vez mais fazer com que na nossa cidade a gente tenha menos o uso do leite artificial e mais o aleitamento materno. Muito importante. Betinho, que está aqui na nossa mesa central, como é que está as participações aí do nosso programa hoje aí nas nossas redes sociais? Então, o pessoal está dando mais bom dia aqui, né, parabenizando a programação, né? Mas então lembra, se você tem alguma dúvida, né, sobre esse tema, apesar que está falando tudo já, né, doutor? Eu acho que está muito Rapaz, interessante. o conteúdo está excelente. Mas pode mandar aqui a sua dúvida aqui, né? Você que é mãe aí, e trazer aqui essa curiosidade que o Fala Doutor está aqui para isso, né? Como é que serão os nossos sorteios, Betinho? Lembrando você aí, os nossos sorteios aí, você vai lá na página. Qual que é a página? Fala Doutor agora? Mundial FM _ Fala Doutor. Você então, No Instagram. Você coloca lá então Mundial FM Fala Doutor, que eu acho que já aparece já. Aparece. E você vai lá, você vai começar a seguir essa página do Instagram. E seguindo lá, você vai curtir, você vai compartilhar, e você vai compartilhar ali o assunto aqui com um amigo, né? A gente vai fazer um post depois, o Dr. Helder, com os brindes. Todos os brindes. Aí a pessoa vai lá, olha que legal. Então a pessoa vai lá, nesse item do brinde, a gente vai dar, o senhor deixa fixado lá. Por sinal, acho que já está sendo isso, hein? Opa, então já vai estar sendo fixado lá, você vai lá curtir. Quero ganhar os brindes, né? Porque não é um só não. E quais são os brindes aí, doutor? Nós temos aqui uma sandália da Lola, da sapataria aqui, da loja da Eda, a Heloísa Pavan. Nós temos um belo mel aqui, do apiário João do Mel, é o mel silvestre. Nós temos aqui um vinho também da Adega Terence. E 2 pipocas. E 2 pipocas com queijo aqui do Pipocas e Sabores. Então não fique de fora, né? São itens aqui de qualidade. Olha esse mel, né, doutor? Olha só quanto tempo, né? O João do Mel vem aí na cidade trazendo aí produtos de qualidade para você, e também essa sandália belíssima, né, para você. Se for um homem, dá de presente, né? Com certeza. Então vai lá no Instagram, pode ser um da rádio, a gente vai deixar fixado lá também, da Rádio Mundial, e também da Mundial aqui FM Fala Doutor. Aí você vai lá, curta, compartilha com uma pessoa pelo menos, e fala lá, eu quero o brinde. E começa a seguir. Aí começando a seguir, você vai estar lá, vai estar tudo anotadinho. Semana que vem, às 10 horas, na terça-feira, vai trazer mais um convidado especial aqui e você vai garantir esse sorteio para você aí. Que maravilha, que maravilha. Então vamos continuar essa entrevista maravilhosa, porque eu acho que está trazendo conceitos importantes, dados importantes. Esse lance da gordura, eu com certeza não tinha conhecimento. Eu acho ela fundamental, porque você está aumentando a nutrição da criança, você está fortalecendo. E qual é o benefício para a mãe nisso tudo?
né? Ela está amamentando. Qual é o benefício desse aleitamento materno para a mãe? Do ponto de vista materno, Helder, a amamentação ela previne, reduz a incidência de câncer de mama. Então, mulheres que amamentam, elas têm menor incidência de câncer de mama, câncer de ovário e reduz os casos de diabetes mellitus do tipo 2 com o passar do tempo. Esse é um assunto que nós vamos conversar em novembro, né, doutor? Exato. Então, existem benefícios maternos e para a criança. Uma coisa que às vezes surge a dúvida, né? A mãe que está tendo essa dificuldade de amamentar, principalmente nos primeiros dias de vida, Mateus, a minha vizinha tem mais leite, posso colocar o meu bebê para mamar nela? Então, sobre essa situação, eu lembro vocês sobre as contraindicações do aleitamento materno, né? Então, o aleitamento materno ele é contraindicado em algumas situações específicas, né? Por exemplo, as portadoras de HIV. Então, na situação do vírus HIV, a gente contraindica a amamentação porque a gente sabe que o vírus ele pode ser transmissível através do leite materno. Então, as mães que são soropositivas, elas infelizmente não podem amamentar. A gente acaba orientando o uso de fórmulas, né? E com relação a algumas medicações que algumas pessoas podem estar fazendo uso e que elas não podem amamentar por conta dessas medicações. Então, todas as medicações que a mãe vai fazer uso, ela deve conversar com o pediatra ou com o ginecologista, explicando o uso dessa determinada medicação. O Ministério da Saúde ele tem uma lista dos medicamentos que contraindicam a amamentação. Essa lista está disponível no site do Ministério. Então, nessas situações em que fala assim, eu vou colocar o meu bebê para amamentar em uma outra pessoa, a gente não sabe os antecedentes que aquela outra pessoa tem. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela contraindica esse modelo de amamentação em outras pessoas. Mas, Mateus, existem os bancos de leite. Nos bancos de leite que a gente utiliza nas UTIs pediátricas, existe toda uma triagem para a doação do leite artificial. Então, essas mães que fazem essa doação são supervisionadas para que não ocorra nenhum tipo de problema com relação a isso. Fundamental, hein? Diga lá. Doutor, tem uma pergunta aqui da Rebeca Modena. Rebeca Modena, né? Ela Muito obrigado pela participação, Rebeca. Qual é a pergunta, Betinho? E ela falou que está na segunda gestação. Só que na primeira ela não vou falar a palavra que ela falou aqui, mas ela não gostou de amamentar. Como que ela pode proceder, né, agora nessa segunda gestação? Perfeito, né? Então, às vezes você ter tido uma primeira experiência não favorável do ponto de vista de amamentação no seu primeiro bebê, não necessariamente no seu segundo bebê você vai ter essa mesma experiência. Então, o que eu peço para você, Rebeca, é que você já procure uma equipe que te auxilie com a amamentação durante a gestação, para que quando o seu bebê nasça, você já tenha algumas instruções que talvez você não tenha tido nessa primeira vez, né? Então, vamos tornar essa segunda experiência uma experiência mais bonita, mais rica, que garanta a saúde, tanto para você quanto para o bebê, porque amamentar é tudo de bom. Olha que importante que o doutor falou. O conhecimento, né? Como é importante, por isso que o pré-natal ele é fundamental para que possa receber as orientações devidas e até tirar dúvidas, né? E eu acho que é uma dica fundamental. Uma pergunta que eu gostaria aqui, a gente observa muito que as mães às vezes têm preconceitos em fazer o aleitamento em locais públicos, né? Eu vejo que outras pessoas fazem com a maior naturalidade, seja no ônibus, seja na praça, não tem problema nenhum. E outros colocam um paninho, fazem, outros às vezes evitam. Qual a sua orientação nesse sentido, apesar que isso é uma coisa muito íntima de cada mulher ou cada mãe, né? Bom, primeiro vençam esse preconceito, né? Você está amamentando e colocando o seu filho para receber aquilo que tem de melhor e às vezes você está para a rua, né? Não está dentro do ambiente de casa, coloca um paninho por cima, né? Para garantir aí uma maior segurança para você e para o bebê. Mas não tenham vergonha de amamentar, sabe? A amamentação
ela é um ato de carinho, é um ato de amor e tem que ser reconhecido pela sociedade, por todos nós, como um benefício materno-infantil como um todo. Então, vençam esse preconceito de amamentar em público. Jamais deem uma mamadeira no lugar, né, sendo que você tem o melhor leite ali para oferecer naquele momento. Às vezes, a mamadeira, né, em certas situações, ela pode atrapalhar o processo de amamentação, porque a criança, às vezes, acaba achando mais fácil mamar pela mamadeira do que mamar pelo peito. E isso traz, inclusive, complicações do ponto de vista dentário, ortodôntico, né? E aí o Helder pode falar até um pouco melhor disso para a gente, porque você não tem esse processo de sucção, né, tão trabalhado como você teria num processo natural de amamentação. Mas sobre isso, vençam esse preconceito, coloca um paninho, né? Então, a amamentação tem que ser visto como algo natural e possível de se fazer fora do ambiente doméstico, sim. Antes de falar aquilo que possa prejudicar tanto a chupeta como a mamadeira, como é que a família poderia ajudar nesse processo, né, desse aleitamento em público? Porque às vezes o próprio marido às vezes é o que traz o problema, porque está expondo o seio da esposa, ou os pais, os avós, né, de estarem nisso. Porque existe esse preconceito, né? E às vezes não é nem a mãe, às vezes são o cônjuge ou a família que é contra, né? Mas eu acho fundamental realmente se proteja então com uma... Claro. Mas que não perca o processo do aleitamento. Porque... Coloca uma fraldinha por cima, né? Vá, no momento que a criança chorar, vá a um local mais reservado, né? Então, peça para o marido acompanhá-la, né? Mas não deixe de amamentar, né? É lógico que a gente fala, até o primeiro mês de vida, Helder, não é conveniente a criança ficar saindo muito de casa, porque os processos infecciosos em crianças menores de 1 mês são mais graves, né? Então, um lactente febril, a criança, quando ela adoece antes de 1 mês de vida, em que ela tem uma febre, em que ela tem uma infecção, é uma infecção potencialmente mais grave do que em uma criança maior, do que em um adulto. Então, após o nascimento, já vai ter uma rotina de saída de casa para fazer o teste da orelhinha, para fazer o teste do pezinho. Então, evitem de estar em festas, em ambientes públicos, até os 3 primeiros meses de vida das crianças aí, né? Então, reduzindo aí o risco de infecções aí, né? Às vezes chega num ambiente onde tem muita criança, uma criança que está com um quadro respiratório, que tosse, que espirra, coloca a mão no neném, que tem 1 mês, 1 mês e meio, e às vezes acaba desenvolvendo um quadro mais grave, uma bronquiolite, por conta dessa exposição acentuada. Então, nesses 3 primeiros meses, tenta ficar um pouco mais com a criança dentro de casa, saindo para coisas que são mais necessárias. Mas nessa situação pública, eu sugiro o uso de uma fraldinha, se dirigir a um local mais reservado, pede para o marido acompanhar, né? Então, o que não pode é deixar de amamentar. Maravilha. Para quem chegou agora, nós estamos aqui no Fala Doutor, fazendo a entrevista aqui com o Dr. Matheus, em que ele é endocrinologista pediátrico da nossa unidade materno-infantil de Pirassununga. Então, você que está chegando agora, estamos tendo aqui conceitos importantes e orientações aos pais, à mãe gestante e que está cuidando dessa criança da melhor forma possível. Então, não deixe de participar aqui das nossas redes sociais. Betinho, tem alguma coisa para nós aí? Tem uma pessoa digitando aqui, a hora que chega. Então você pode dar uma sinalização aqui que a gente faz a pergunta, se for o caso, né? Eu acho que o doutor comentou aqui comigo que da parte odontológica, nós estamos falando aqui, até me veio aqui à mente, devemos higienizar os dentes, como é que devemos fazer, né? Dentro da parte odontológica, eu sempre dei a orientação que desde o nascimento há necessidade de se fazer a higiene da boca, né? Porque você amamentou, você vai tirar aquele colostro através de uma gaze umidificada para não raspar toda aquele rebordo, né? Onde há gengiva. E quando nasce o dentinho, você já começa a fazer a higiene. Qual é a orientação que o senhor costuma dar
dentro da sua atividade? Eu costumo dizer que dente, ele é para ser escovado, né? Então, a partir do momento em que você tem o nascimento dentário, existem pastas infantis, né? Então, quando você vai à farmácia, você vai ver que existe toda uma linha baby que são próprias para o uso em crianças pequenas, porque a grande questão, né, do medo da pasta sempre foi essa, Helder, da criança engolir, né? Então é uma pasta que tem muito flúor, corre risco de ter uma intoxicação por flúor. Então só as diminuir pastas... a quantidade. Exato. A gente fala ervilha, né? Você nem enxerga, você está mostrando o dedinho. Então você compra uma escovinha própria para crianças, né, com a cabecinha pequena, e coloca uma quantidade menor de pasta, não é para encher de pasta, né? Mas as pastas da linha Baby, elas são próprias para crianças. Então, a partir do momento em que você tem a erupção dentária, é extremamente importante de escovar esses dentes. E a higienização antes da erupção dentária também ela é muito importante, inclusive por conta de processos infecciosos, né? Então, o jeito que o Helder está falando de fazer a limpeza com a gás, a gente orienta isso também no dia a dia das consultas pediátricas. Se você tiver dificuldade, achar que não quer colocar pasta no primeiro dentinho, no segundo dentinho que nasce, use a gás limpando, porque você está desorganizando a placa e você está dando condições. Porque nós temos que entender justamente esse processo que o Matheus acabou de comentar. Dentro da boca existem micro-organismos que eles sobrevivem desse alimento que fica no rebordo, que fica nos dentes. E eu comentei de limpar o rebordo, por quê? Porque isso traz um gosto melhor para a amamentação da criança. Muitas das vezes, e já percebemos isso na clínica do dia a dia, de mães que estão com criança com dificuldade de amamentar, quando é orientado de fazer a limpeza da mucosa, ela começou a trazer, porque ficou aquele colosso parado ali, ela traz um mau hálito, ela traz um gosto ruim. E aí você limpando no aleitamento fica um prazeroso por um gosto melhor. Diga lá. E a cárie dentária, ela é uma doença da infância. Então, não dá para a gente deixar de olhar para a cárie como uma patologia. Então, fazer esse processo de cuidado, de higienização, é muito importante. E uma outra coisa que você me lembrou, Helder, às vezes algumas mães relatam nas consultas, doutor, eu tenho dificuldade na hora de pegar o peito. O bebê vai, eu coloco ele para mamar e às vezes ele vira o rostinho, ele vira a cara, demora-se para começar o início da amamentação, né? Eu costumo dizer que às vezes é interessante temperar o peito. O que é temperar o peito? Dá uma apertadinha na mama, deixa escorrer uma gotinha de leite, passa ao redor do bico, ao redor do mamilo, né? Para que no momento em que a criança coloque a boquinha, ela já sinta o gosto do leite temperado no bico. Então isso é muito legal, né? Porque às vezes a mãe acabou de tomar banho, tá com aquele cheiro de sabonete, né? O bebê vai lá, põe a boca no bico e vem aquele gosto de sabonete na boca, né? Então é interessante você temperar. Pega, dá uma apertadinha, coloca uma gotinha de leite no dedo, passa ao redor do bico e coloca o bebê para mamar, que vocês vão ver que é mais fácil. Teremos né? posts maravilhosos com essas informações, né, Betinho? Sim, muito. Diga lá muito que você corte. recebeu a... A pessoa estava digitando aqui, demorou um pouquinho, né? Então deve ser longa a pergunta. Ela pediu para não falar, não fala meu nome, mas eu quero participar do sorteio. Sim. Não é o João, não? Não é o João. E ela falou assim, né? É uma mulher, né? Ela, né, pode acho que se identificar. Ela falou assim: eu estava aqui, minha amiga me mandou para acompanhe o programa lá, né? Aí ela assistiu, então, e a dúvida dela é o quê? Porque ela está amamentando, né? Ela quer participar do sorteio e ela falou assim: ela produz muito leite. E ela sente que se tem uma diferença, que ela está tentando um acompanhamento, ela fala aqui que ela é acompanhada pelo SUS mesmo, né? Está tendo uma dificuldade até de questão de ir, porque é questão de locomoção, parece que ela cita que ela mora na zona rural. E ela falou que produz muito leite, e também ela sente uma diferença do leite nos períodos do dia. Parece que ele tá mais, não sei se vamos dizer, mais grosso, ou parece que no final do dia... mais túrgida, né? Sim, parece que está mais aguado. É dela ou é normal, alguma assim...
Interessante Bom, a pergunta, hein? Perfeita pergunta. E uma das coisas que eu gosto de colocar quando surge essa pergunta, gente, é que o controle de produção de leite, ele é hormonal, né? Envolve a liberação da ocitocina, da prolactina, que são hormônios aí que são produzidos pela mãe, e ele também é térmico. O que significa isso? O que acontece, por exemplo, quando a gente coloca uma caneca de leite no fogão e deixa ferver? O que acontece com o leite? Ele transborda, não é isso? Então, durante o período de calor, é natural, parece as mães elas produzem mais leite, é a fase em que o leite mais empedra, né? Em que elas têm uma produção maior de leite. É muito comum isso, no frio, e vaza, às vezes pinga, escorre pela roupa. Então é muito comum nos períodos de inverno da gente ter a queixa de que a produção de leite está menor, ou às vezes ela fala que isso acontece à noite. Nesse período em que durante o dia a gente está em 25 graus, chega de noite, está 7, está 8, né? Esses períodos recentes que a gente viveu agora, chega no período da noite, ela está vendo que a produção de leite está um pouco menor. Mas lembrem-se do controle térmico da produção do leite. Às vezes, nos períodos em que está mais calor, se produz mais leite, no período que está mais frio, se produz menos leite. E o que às vezes eu oriento as mães? Chega nesse período, por exemplo, no período da noite, eu vou dar uma mamadeira porque eu não estou produzindo leite direito. Toma um banho, entra numa ducha morninha, deixa escorrer a água morna sobre o peito, que vocês vão ver um natural aumento da lactação. E que você vai conseguir colocar o bebê para mamar com mais facilidade no período da noite, após esse esquentar. E o contrário... Mas só com a água, sem colocar sabonete. Isso, com um banho só com água, uma água morninha sobre a região das mamas, naturalmente você vai ter um aumento da temperatura e um aumento da produção de leite, né? Que às vezes acaba acontecendo no frio. E o contrário, que nem nesse caso, também é válido. Chega a mãe que está produzindo muito leite, vai tomar aquele banho fervendo. O que vai acontecer? Vai aumentar a lactação, vai ter risco de empedrar esse leite. E ela tem que colocar em algum frasco, alguma coisa, o excesso do leite? Ela pode, por exemplo, quando a mãe volta a trabalhar com 4 meses... Isso é importante, é um assunto com 4 meses de vida, né? Então, em que você faz a ordenha do leite, né? O cuidador da criança, né, quando essa criança não vai para uma creche, quando ela não vai para a escolinha, ele pode oferecer o leite materno para a criança. Então a mãe ordenha o leite materno ele pode ficar até 24 horas dentro da geladeira e pode ser congelado, ele fica até 7 dias no freezer. Congelado. Então o cuidador acaba esquentando o leite, deixando o leite moninho o frasco tem que ser em banho-maria, de preferência sim, né? Acaba esquentando em banho-maria e oferecendo o próprio leite materno para a criança. É lógico que também vale a mãe conversar no serviço se ela não vai ter direito à hora amamentação, para ela poder sair, para ela poder amamentar, né? Tudo vale de um cuidado aí de se ter nesse retorno ao trabalho, né? Que no Brasil o período de licença maternidade é de 4 meses, né? A gente tem países que são tão protetores da amamentação, Helder, em que esse período é 1 ano. 1 ano? 1 ano, o período de licença ao aleitamento materno. Então, por exemplo, na Austrália é 1 ano, né? Então, mas no Brasil são 4 meses e a gente se adequa dentro dessa realidade. Então, o período que a mãe pode sair para amamentar, passou pra a 6 ordenha... meses, doutor? Não, 4 meses. Até onde eu saiba, 4. Se passou, é uma novidade para mim. Eu acho que é 6 meses. 6 meses? Não, o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida, mas o período de licença são 4. A gente precisa perguntar para o advogado aqui. Né, se João, mudou. Se mudou, vou ficar feliz com essa notícia. João, nos responda aqui se é 4 ou 6 meses que a mãe tem de licença. Eu acho que é tão importante isso, porque ela quer voltar à atividade profissional, mas tem... a ligação com a criança, né? Algumas mães, às vezes, elas acabam fazendo acordo de emendar as férias, né? Então, tem toda uma diretriz individual aí que acaba sendo seguida, né? Mas até onde eu saiba, são 4 meses, né? E durante para se preservar o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, a gente orienta a técnica de ordenha e o leite ele pode ficar armazenado e oferecido pelo cuidador. Maravilha. Existe algum prejuízo em amamentar após os 2 anos de idade ou só benefícios?
Aí a nós gente... vamos... Perfeito. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca? Que é o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, mas que as mães devam amamentar a criança até 2 anos no mínimo. Então, é assim que é colocado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Aleitamento materno exclusivo, só peito, sem água, sem outras coisas, até 6 meses de vida. Com 6 meses é mais ou menos a idade em que se tem a introdução alimentar. Lembrando que os alimentos eles passam a ser um complemento ao leite materno, tá? E essa fase de introdução alimentar a gente discute muito bem individualmente nas consultas, mas que se deve amamentar até 2 anos. Ah, Matheus, amamentei até 2 anos e meio. Perfeito, sem problemas, né? Então, estender um pouquinho esse O João tempo... está respondendo aqui. Ótimo. 120 dias... 4 meses, isso. Peraí, que agora... É aquilo que eu falei mesmo, 4 meses. 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário, podendo ser prorrogada para 180 dias para empresas participantes do programa Empresa Cidadã. Perfeito, é isso mesmo. É informação muito importante nisso. Mudando Obrigado. um pouquinho de assunto, eu acho que tem algumas coisas que trazem sobre os comentários sobre cólica da latente. Então, o que o doutor pode orientar sobre as cólicas? Bom, então a cólica... Da lactente, né? A cólica do lactente, né, a cólica do bebê, geralmente ela começa a surgir, né, a partir do primeiro mês de vida, né, é um período, o principal período aí que envolve o período de cólicas é de 1 a 2, até 3 meses, né, depois essas cólicas elas vão naturalmente passando, né, então... o neném ele não tem esse controle, né, de soltar o pum na hora que ele está com vontade. E muitas vezes ele acaba engolindo o ar junto com o leite, né, nesse esforço acaba se engolindo um pouquinho de ar. Então, existem algumas técnicas, né, técnicas de massagem, algumas medicações que podem ser utilizadas, e isso é algo muito individual e prescrito nas consultas, que podem estar aliviando nesse período de cólicas, né? Uma das coisas muito importantes que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca é sempre colocar o bebê para dormir de barriga para cima. Então, este lado é para cima. Essa história de colocar o bebê deitado de barriguinha para baixo não é orientação. Então, o que reduz aí as crises aí de refluxo é colocar o bebê para dormir com a barriguinha para cima. Tem até um banner da Sociedade Brasileira de Pediatria em que o neném está com uma camisetinha verde e escrito, este lado é para cima. Aí entra num outro assunto também, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Refluxo natural, todo bebê tem. Não existe nenhum bebê que não tenha refluxo. Então, às vezes, dele mamar... O que seria refluxo para o nosso ouvinte, doutor? Então, o refluxo é uma situação habitual em que o neném, às vezes, ele mama um pouco a mais e que acaba regurgitando, colocando um pouquinho desse excesso de leite para fora. Então, às vezes, esse controle do quanto ele está mamando no peito, né, a gente não tem noção se ele mamou 100 ml, 150 ml. Então, às vezes, um pouco do leite pode refluir e ele acaba babando um pouquinho de leite. Isso não significa que esse bebê tenha a doença do refluxo gastroesofágico. Doença de refluxo gastroesofágico, nós vamos pensar nos bebês que vomitam em grande quantidade e que não ganham peso de maneira adequada. Então é aquele bebê que vai na consulta, que está com 3 quilos, que a mãe fala, está vomitando, volta na outra consulta, 3,30 kg, que não está ganhando peso do jeito que seria o convencional, 20, 30 gramas por dia nessas primeiras fases aí do primeiro, do segundo mês. Então, aí sim nós vamos pensar em doença do refluxo gastroesofágico. Agora, meu filho tem refluxo. Todos têm. Todos têm refluxo. Então, o refluxo fisiológico é comum em todas as crianças. Doença do refluxo gastroesofágico já é uma condição que tem que ser diagnosticada. Refluxo natural? Ele é mais intenso nos primeiros anos de vida. Então, conforme vai passando o tempo, né, então 1 aninho, 2 aninhos, naturalmente essas crises elas vão se diminuindo. Porque pensa, a distância do estômago
até a boca, né? Então, no meu caso, né, tá a 1 metro aí de distância, né, do meu estômago até a minha boca. Então, para refluir naturalmente seria mais difícil. A distância, né, do estômago do bebê até a boquinha às vezes é muito pequena. Então, técnicas anti-refluxo, né? Então, primeiro, posição anti-refluxo, deixar o bebezinho um pouquinho mais inclinado na hora de deitar. Não deite o bebê imediatamente após a mamada. Então, o colocar para rotar, colocar ele em pezinho, 10, 15 minutinhos, isso é muito importante para evitar uma crise mais acentuada de um refluxo, né? E alguns bebês se beneficiam aí de você inclinar um pouquinho mais o berço com o que a gente chama de posição anti-refluxo, elevar um pouquinho mais a cabeceira do berço. E qual a importância de fazer o arrotar após a amamentação? É justamente nesse fato de evitar um regurgitar maior? Um regurgitar maior e com a criança deitada, né? E Pode uma dar uma outra asfixia, alguma exatamente. Então, sobre a síndrome de morte súbita do lactente, né, que é uma condição pediátrica rara, mas que às vezes acontece, a gente tem que ficar atento a isso para evitar esse tipo de complicação, né? Uma das outras coisas é a questão do travesseiro. Então, se você coloca um travesseiro mole para a criança, o que pode acontecer? Ela coloca, dobra esse travesseiro através do rosto e imagina, ainda colocando para dormir de barriga para baixo. Coloca o bebê para dormir de barriga para baixo. Nos primeiros meses de vida ele não consegue girar, né? E aí um travesseiro mole, onde dobra na região do rosto da criança, pode aumentar o risco de uma asfixia. Então, dormir sempre de barriga para cima e as medidas anti-refluxo que podem ou não ser orientadas pelo pediatra que está em acompanhamento. Olha só, essa Feito. foi extremamente importante. Meu bebê está há 3 dias sem fazer cocô. O que eu faço? Muito bem, essa é uma outra queixa bem comum, né? Então, fique bem atenta, porque o que seria um sinal de alarme? A barriga ficar distendida, a presença de sangue nas fezes, é aquele bebê que está fazendo cocô junto com laivos de sangue. A criança está apresentando vômitos, né? Então, às vezes a criança que mama só no peito, que está em aleitamento materno exclusivo, ela pode ficar 3, 4, até 5 dias sem evacuar e isso ser normal, tá? Não precisa ficar colocando supositório, buscar laxante na farmácia. Se a criança está bem, está confortável, está há 3 dias sem evacuar, não apresentando sintomas como dor abdominal, irritabilidade excessiva, sangue ao redor, né, da região anal ou sangue nas fezes, não tendo vômitos. Às vezes a criança que mama no peito fica 3, 4, até 5 dias sem evacuar é uma condição natural e normal. Maravilha. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sempre checarem o resultado do teste do pezinho. Tá? Então, o teste do pezinho ele é coletado até os 10 primeiros dias de vida e geralmente com 1 mês de vida a gente já tem os resultados do teste do pezinho. O hipotireoidismo congênito, por exemplo, né, a doença tireoidiana do bebê, que é diagnosticada no teste do pezinho, é uma das causas patológicas de doenças que envolvem a constipação. Então, checar o teste do pezinho com 1 mês de vida com o pediatra, trazer o resultado, é algo de extrema importância. Olha, eu acho que dentro dessa sua colocação, eu pergunto, quais seriam as informações do teste do pezinho e da orelhinha? Para quem está nos ouvindo entender melhor o porquê se solicita esses exames. Muito bem. Então, o teste de triagem auditiva neonatal, né, ele serve para a gente avaliar o diagnóstico de surdez congênita. Então, crianças que já podem se beneficiar de tratamentos otorrinolaringológicos precocemente e evoluir com um diagnóstico precoce desse tipo de patologia. O teste do pezinho, então, é muito importante. Existem doenças que são triadas no teste do pezinho que podem prevenir futuras complicações. Vou citar o exemplo da tireoide, né? Então, o hipotireoidismo congênito. Quando a criança não começa com o tratamento até 1 mês de vida, Helder, quando a gente não começa com a reposição de hormônio tireoidiano para uma criança que tem realmente hipotireoidismo, né, ela pode evoluir com sequelas neurológicas graves pela falta do hormônio tireoidiano.
Então, às vezes, não tratar um hipotireoidismo congênito, às vezes essa criança ela não vai estar sentando com 6 meses, ela não vai estar engatinhando aos 9 meses, ela não vai estar andando com 1 aninho, 1 ano e meio de vida. Então, pode gerar sequelas cognitivas e neurológicas no bebê para o resto da vida. Então, estes testes de triagem neonatal, teste da orelhinha, teste do olhinho, que é o reflexo vermelho, teste do pezinho, são exames onde a gente tem doenças que são tratáveis e que você pode prevenir futuras complicações. Então, checar resultados de reflexo vermelho, teste do olhinho, atualmente, teste do coraçãozinho, que é feito na maternidade, triagem auditiva neonatal, teste da orelhinha, e o teste do pezinho é de extrema importância do ponto de vista pediátrico e para a saúde da criança. Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria aqui, não poderia perder a oportunidade, né? Estamos aqui com o Dr. Matheus, de fazer um pai e bola com ele antes da gente fazer o encerramento. Então, são os mitos que a gente gostaria aqui rapidamente, temos 5 minutos aqui, menos de 5 minutos. É verdade que existe leite fraco, doutor? Não, isso é um mito, né? O leite ele não é fraco. Às vezes acontece aquilo que a gente comentou, dos primeiros 15 dias, de ser um leite mais rico em imunoglobulinas, de ser a fase do colostro, mas leite fraco não existe, né? O seu leite é forte e você é capaz de amamentar. Para quem chegou agora, ele já respondeu, mas vou perguntar novamente. Bebê que mama no peito não precisa beber água? Quando o bebê está em aleitamento materno exclusivo, ele mama só no peito, não tem necessidade de beber água, até os primeiros 6 meses de vida, né? Quando ele já está em fórmulas, quando já se iniciou a alimentação complementar antes desse período, é outra história. Aleitamento materno exclusivo, só peito. Chupar chupeta atrapalha a amamentação? Muito, né? Então, é aquela fotinho que às vezes a gente bate nos primeiros dias de vida em que o bebê já chega com a chupeta, né? Então, sossego de pai e mãe, né? Esse sossego, a criança chora, gente. Então, o choro é uma manifestação de que a criança pode estar com cólica, de que ela pode estar com dor, que ela pode estar com fome. Choro é uma manifestação natural. O bebê ele ainda não fala. Então, ficar colocando a chupeta é algo que atrapalha, né? E muito várias questões aí associadas à amamentação, morte súbita do lactente, entre outras. O leite materno protege contra alergias e doenças no futuro? Com certeza. Então, se tem uma das coisas que é de extrema proteção contra patologias tanto para a mãe quanto para o bebê, é o aleitamento materno. O leite materno, ele é rico em imunoglobulinas. As doenças que a mãe já pegou, ela tem a capacidade de transmitir proteção para o bebê através da amamentação. Vejam a importância de amamentar. Doutor, nós estamos aqui encerrando, gostaria de fazer uma solicitação de uma reflexão para a semana. A gente tem esse hábito aqui, estamos colocando no nosso programa, para que a gente tenha uma reflexão durante a semana sobre aquilo que nós tivemos na conversa da entrevista. E aproveita para fazer os seus agradecimentos. Então, o meu desfecho vai ser dizer para todas as mães, para todos os ouvintes, a seguinte frase: para a mãe e para o bebê, amamentar é tudo de bom. São inúmeros benefícios, incluindo aumento de vínculo e proteção contra inúmeras patologias. Amamentem, né? Façam um acompanhamento pediátrico, busquem ajuda. Nós aqui em Pirassununga, na unidade materna infantil, nós oferecemos todo o apoio necessário para que vocês possam passar sem dificuldades por esse período tão importante para a vida da mãe e do bebê. Então, amamentar é tudo de bom. Que maravilha. Eu acho que nós trouxemos hoje aqui um assunto extremamente importante e o leite materno é muito mais do que um alimento. É amor, é proteção e vida. Nesse Dia Mundial do Aleitamento Materno, deixamos uma mensagem especial a todas as mães. Cada gota de leite que vocês oferecem é um presente de saúde para o futuro de seus filhos. Amamentar é um ato de carinho, de vínculo e de esperança. Que possamos, como sociedade, apoiar cada vez mais esse gesto tão nobre e natural. Agradecemos a presença do Dr. Matheus,
Já estamos aqui combinando para novembro ele estar aqui, que ele é especialista e trabalha com diabetes, mellitus, e vamos estar aqui. Agradecendo aos nossos patrocinadores, ao João, o Apiário João do Mel, a Clínica Evoluir, ao nosso amigo Dragão, né, a DJ, em que está nos apoiando aqui. Muito obrigado e até a próxima semana para que possamos aqui trazer mais um assunto. Setembro está com bastante entrevistas interessantes aqui. Vamos falar sobre dor, vamos fazer sobre esclerose múltipla, vamos trazer aqui um profissional dos Estados Unidos, é brasileiro, que mora em Orlando, para falar sobre gestão, estará aqui em Pirassununga. Então, aguardem os nossos programas e participem. Um grande abraço e até a próxima semana. Fala, doutor. Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais